Podcast Iveraldo Nascimento. Muito bom quando a gente tem a oportunidade de falar com jovens profissionais, pessoas que chegam ao mercado para fazer a diferença, para se atualizar, para atualizar o mercado de bons nomes. Eu fico muito feliz quando converso com essa, deixa eu chamar de linda juventude, porque estou aqui com duas advogadas jovens, doutora Juliana Freitas, advogada criminalista, também do direito da família, e a doutora Isabela Almeida, que é advogada previdencialista e também do direito da família. São aqui formadas na Facisa, Faculdade de Araripina, estão no mercado local, mas atendendo a esta região. E para mim, as recebo no podcast Iveraldo Nascimento com muita alegria. Tudo bem, doutora Juliana? Tudo bem. Primeiramente, queria agradecer o convite. Estar aqui hoje é uma honra para mim. Poder falar sobre o direito, poder contar um pouco dessa nossa realidade aqui nesse programa tão especial, né, com um grande nome da comunicação. Então, eu me sinto feliz e honrada de estar aqui hoje, de poder participar e contribuir. Doutora, a senhora mesmo gosta muito de comunicar-se, mas mesmo assim ainda falta muita informação, porque infelizmente nós às vezes somos desavisados e também desinformados, não é verdade? É verdade. A comunicação, ela tem sido uma grande ferramenta também para mim, principalmente nesse início, enquanto jovem advogada, mas eu tenho sempre publicado, tenho sempre deixado muitas informações no meu perfil profissional e tenho traçado essa linha também com o uso da comunicação e das redes sociais, porque acredito que é, sim, de grande valia e importância. Então, agradeço pelo convite e vamos conversar. Foi boa, né? Escolher uma parelha de jovens advogadas para falar comigo aqui na bancada. Então deixa eu cumprimentar a doutora Isabela. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Eu faço das palavras de doutora Juliana as minhas. Agradeço muito pela oportunidade. É uma satisfação enorme estar aqui no seu canal. Com certeza é uma oportunidade para mim, como jovem advogada. Eu vi que o senhor trouxe uma questão muito importante, que é justamente a falta de informação. Hoje eu atuo no direito previdenciário, né? E a minha maior dificuldade é justamente a informação, porque na grande maioria das vezes, quando os meus clientes vêm à minha procura, eles vêm já quando estão precisando, né? Quando estão precisando requerer algum benefício. E aí, para a gente requerer benefício, a gente também precisa ter documentos, ter informações, né? E aí é onde tem justamente essa dificuldade, a falta de informação, a falta de documento, a falta de saber sobre os seus direitos, né? Então, estar aqui hoje, poder falar um pouco, é uma grande satisfação. Agradeço muito. E eu agradeço vocês por terem vindo, porque nós temos a oportunidade de falar para quem é estudante de direito hoje, para quem é estudante de outro ramo de atividade também, porque nós precisamos levar isso à juventude que chegou, que está chegando. Porque assim, você vem de um distrito do município de Araripina, sim. Né? E precisou lá atrás ter uma grande dose de responsabilidade para estudar, para aprender, o compromisso com o futuro. E quando chega como profissional, você não pode perder esse compromisso. Não. Né? Hoje é que é importante. Com certeza. E assim, eu venho de um distrito, né? Meus pais são agricultores, somente quando me criaram foram procurar outras oportunidades. Hoje eles são concursados aqui no município, mas me criaram com muita dificuldade, né? E aí, a vida inteira, eles sempre me disseram, olha, você é um grande presente, mas foi muito difícil lhe criar. Então, o que a gente pode deixar para você é o estudo, é as oportunidades. Então, saiba aproveitar cada uma dessas oportunidades. E aí eu vi na faculdade, na Facisa, aqui em Araripina, eu que sempre fui muito ligada à minha família, não quis ir embora, né? Não quis fazer faculdade fora. Então, vi na Facisa uma grande oportunidade, né? De me formar, de ser alguém, até mesmo para não seguir os mesmos caminhos. Embora hoje meus pais vivam bem, mas quando meu pai engravidou minha mãe, ele tinha 14 anos de idade. Então, foi muito difícil
difícil me criar. E meu pai sempre disse para mim, a oportunidade que eu vou lhe dar é o estudo. Então, estude, minha filha. E hoje, graças a Deus, com a advocacia, vivo muito bem, né? Embora sou jovem advogada, estou formada há pouco mais de 2 anos, mas já fiz grandes oportunidades aí com alguns trabalhos e, graças a Deus, vivo muito bem. E né? O que você fala aqui é bonito de ouvir, e eu não tenho dúvida que é o sonho de um pai, de uma mãe, de uma família, porque a gente se esforça, todos os pais, todas as mães, pelos filhos, às vezes não chega, e quando chega também não tem esse grau de reconhecimento. Isso é lindo, não é, doutora Juliana? É sim, e o que os jovens precisam é justamente ter esse acesso, né, a essa informação, a ver que o estudo traz esse futuro. Eu estou hoje também como professora na Facisa, então, além de me formar na Facisa, eu retornei recentemente à casa como professora, e aí o grande contato que a gente tem, né, o primordial dessa conversa é que os estudantes vejam que através do estudo a gente alcança grandes oportunidades, a gente vai vencendo aí aos poucos através do estudo, né? Então é de grande valia que eles tenham esse acesso à informação e que é aquilo que a gente possa ver, né? Que é gente como a gente, né? Então eu saí ali da Facisa, estou lá hoje como professora e é necessário que tenha justamente esse contato, esse acesso, né, para ver que através do estudo é sim possível que a gente tenha o crescimento profissional, pessoal. Absolutamente possível para todo mundo, né, doutora? Com certeza. Com certeza. E hoje as coisas estão bem mais fáceis, né? No tempo dos meus pais, dos meus avós, era muito mais difícil esse acesso à educação, né? E hoje as coisas estão mais fáceis para a gente, graças a Deus, né? Então, a gente não pode perder essa oportunidade. Eu vejo muito os jovens de hoje em dia, eles menosprezarem muito a educação, né? Dizer, mas fulano consegue alguma coisa e não tem estudo. Não estudou. Não estudou. E a gente não pode menosprezar a educação, porque para a gente conseguir ser alguém hoje, você pode até conseguir de formas mais fáceis, né? Eu sei que vocês não procuram assim o reconhecimento. Não, eu estou procurando que alguém olhe para mim e diga assim, elas venceram. Não se trata disso, né? Não, se trata de, mesmo interiormente, dizer graças a Deus, eu fui tocada por esse sentimento de responsabilidade, estudei, cheguei e sou uma profissional na minha área do direito. Qual é a maior dificuldade que vocês encontram ou não encontram assim? É natural essas dificuldades de exercer a função de advogado no mercado brasileiro? Olha, existem inúmeras dificuldades, né? Principalmente quando se é jovem, relacionada à captação de clientes, relacionado à precificação. No meu caso também, relacionado a atuar na área criminal, onde até aqui no município nós temos um número menor de mulheres que atuam na área, né? E, assim, as dificuldades, elas existem, claro, e elas são enfrentadas no dia a dia, principalmente nessa minha área criminal, né, por ser mulher também, e no próprio município, né, as pessoas terem na cabeça que aquela relação entre ser jovem, entre a capacidade, né? Sendo que tudo vem através do esforço, através do estudo. Mas sim, no início é inegável as dificuldades que a gente encontra. Como se fosse até mesmo um preconceito. Tão jovem para defender a minha bronca criminal? Justamente. Principalmente nesse sentido, mas com estudo, com dedicação, quando a gente faz o estudo de um processo criminal, de um caso criminal, é uma responsabilidade que é assumida. Então, os clientes que me confiam, né, para vencer nesses processos ou para apresentar a melhor defesa, eu tenho feito um trabalho, acredito que de grande valia também, mas as dificuldades sempre presentes, são inegáveis. Acredito que em todas as profissões. Eu não tinha em mente que eu queria advogar, né?
quando eu entrei na faculdade, eu queria fazer concurso para a área da polícia, né? Porque o meu pai, ele é policial, e aí eu tinha em mente que eu queria fazer alguma área da polícia, mas venho me encontrando na advocacia e hoje eu não quero fazer outra coisa que não seja defender direitos. E muito procuradas já, como é que é o mercado? Porque a gente sabe que tem muitos advogados, mas não tem isso de muitos não, né? É a qualidade do serviço, é a demanda que também é muito grande, não é verdade, doutora? Com certeza. Lá em Nascente tem outras advogadas, né? Mas eu costumo dizer que tem espaço para todo mundo, né? Muito bem. Hoje, graças a Deus, a gente vive uma era tecnológica, né? A internet, ela nos ajuda muito, os meios de comunicação, ela nos ajuda muito, mas não tem nenhuma propaganda melhor do que um cliente satisfeito. Um cliente satisfeito, ele traz mais outros clientes, né? Então, é óbvio que tem essa dificuldade, como a doutora Juliana disse no começo, a gente sente que tem que ficar se provando, né? Tem que ficar mostrando que você é capaz, né? Mas aí quando você começa a advogar, que os clientes começam a conhecer seu trabalho, lógico que é um trabalho levado com seriedade, com responsabilidade, mas quando você mostra seu trabalho, um cliente satisfeito, ele vai jogando o seu nome, ele vai fazendo a sua propaganda, né? Jovens advogadas, mas também seres sociais, sociedade brasileira, Sim, do sertão de Pernambuco, uma região tão difícil. Nós já falamos sobre o encaminhar da nossa juventude, como a gente encaminhá-la da melhor maneira possível. Mas não é somente a juventude, a gente vê muita dificuldade da sociedade, de compreensão, às vezes falta de amor, às vezes falta de Deus no coração. Como vocês, na juventude, independente da formação que vocês tenham, como vocês veem? Qual a sociedade que nós sonhamos, nós queríamos ter, assim, com menos truculência, com menos agonia? Vocês já pensaram sobre isso? Uma sociedade onde a gente tivesse menos atropelo entre as pessoas? Olha, eu acho que tudo parte da educação mesmo, né? Na maioria das vezes a gente vive aquela rotina com tanta pressa que a gente acaba nem fazendo questionamentos como esse, né? Mas eu acredito que com a educação, com os princípios, com os valores, cada pessoa ela vai se destacando, ela vai se desenvolvendo aí no meio social de acordo com os seus objetivos, né? E também dentro da legalidade, né? Então, entender também a lei, entender o que é certo, é muito importante para que haja também esse crescimento pessoal e profissional. Mas vocês trabalham muito também o direito da família. E há uma desintegração, família desintegrada, muito conflito familiar. Se deparam muito com esse tipo de problema? Sim. Os mais velhos dizem que antigamente o povo casava para viver, né? Hoje em dia, por qualquer coisa, o pessoal se separa. Eu não acredito que seja isso. Eu acredito que antigamente também, principalmente as mulheres, aceitavam tudo em nome da família tradicional brasileira, em nome dos filhos, né? E aceitavam muitas coisas. E acredito que hoje em dia a mulher tem o seu espaço no mercado de trabalho, que antigamente ela dependia muito do homem, né, para ser alguém. Então ela era reduzida a ser só mãe, a ser só dona de casa. Hoje em dia ela vem ganhando espaço no mercado de trabalho, né? Então hoje em dia ela viu que ela é capaz de sobreviver sem um homem. Então se aquela relação ela não tem respeito, se ela não tá boa, por que não sair, né? Então, hoje existe muito, o senhor perguntou se hoje existe muito conflito, se no direito de família, ou seja, se tem muito divórcio, né? Tem um nicho considerável, né? Mas eu acredito que é justamente por isso. Todo mundo casa para viver, né? Teoricamente é isso. Mas se não há respeito, se não estão se entendendo, se não tá bom para ambas as partes, infelizmente, né? E em outras áreas do direito de família, que envolve também que envolve também alimentos, que envolve também guarda, que envolve também visitação, e existe bastante, né? A gente sabe que hoje em dia, principalmente na área de alimentos, tem muitos pais que só é genitor, né? Que não é pai de verdade, que não paga uma pensão, que não visita os filhos, que não tem a menor
responsabilidade, né? E eu, inclusive, no escritório, eu sou mais procurada nessas situações, nessas situações de alimentos, né? Que o genitor só bota o filho no mundo e acha que não tem que ter nenhuma responsabilidade. Mas a questão extraconjugal, casamento, separação, essa que você acabou de falar aí também, e não só marido e mulher, também tem outro, de pai para filho, de filho para pai, pessoas que não têm assim a menor condição de viver em sociedade, na família, no núcleo familiar. Muitos problemas de briga, de conflito, a briga mesmo, as vias de fato mesmo. E aí o que eu digo é que a questão de você garantir a paz dentro da família. De assim, a mulher sabe edifica seu lar. A mulher, quando quer a casa limpa, ela não sabe o que é edificar o lar, que é a paz no lar, né? Que é a casa limpa. O marido chega calçado do trabalho, aí vai com cabo de vassoura, aí começa uma briga, o filho entra no meio. Ainda tem esse tipo de situação e se encontra muito ele na nossa sociedade atual? Se encontra, sem sombra de dúvidas. A minha avó, ela tem 92 anos, né? E ela, inclusive, é quem faz o maior boca a boca para mim. Ela divulga aos 4 cantos que eu sou advogada. Mas o que ela conta é que naquela época, de fato, a mulher tinha mais... não vou falar discernimento, mas passava por todas aquelas situações, né? Como a doutora Isabela acabou de falar, e todo esse conflito que é vivido hoje, ele ia ficando encoberto, né? Doutora Isabela falou sobre a questão do divórcio, e um dos grandes índices de crimes aqui no município é relacionado à violência doméstica, né? E na própria violência doméstica, nós temos um ciclo que se inicia ali em uma fase de tensão, onde tudo é briga, onde tudo é discussão, parte para a fase da agressão, que é onde de fato a agressão acontece, seja ela física, seja ela psicológica, e depois retorna para uma fase que é chamada de fase da lua de mel, que é onde tudo volta a fluir naturalmente, onde vem as desculpas, onde vem as flores, e aí acontece o reinício desse ciclo, até chegar em um divórcio ou até chegar, infelizmente, a um crime mais sério envolvendo a mulher, né? E como o senhor mesmo falou, o problema não é nem só nesse vínculo também entre marido e mulher, mas em todo esse contexto familiar, né? Que com a perca dos valores enquanto sociedade, as pessoas não mantêm mais aquele respeito que tinha antigamente. E o respeito dentro das instituições? Chega um advogado, você tem tido algum tipo de dificuldade? Ou até mesmo preconceito? Não é porque você chega para um juiz, ele entende que mesmo sendo jovem, você está advogando, passou na OAB, é porque sabe o que é que está fazendo. Então esse tipo de barreira não existe. Chega para um representante do Ministério Público, também não tem nenhum tipo de dificuldade, que eles sabem que são advogados preparados para exercer a função. Eu não encontrei nenhuma barreira relacionada às instituições. Acredito que a barreira maior mesmo foi relacionada à sociedade, né? A ser recebida enquanto profissional, enquanto jovem na sociedade em si. Mas essa relação dentro dos órgãos, ela é bastante cordial, ela é bastante respeitosa, de fato, dentro ali do limite legal exigido. Apesar de pouco tempo exercendo a função, doutora Isabela, mas vocês já estão bem ambientadas com o meio jurídico. Sim. Antes de atuar antes de se formar, na verdade, a gente atuou na Defensoria Pública, tanto eu como a doutora Juliana. Então, a Defensoria Pública aqui em Araripina, ela fica dentro do fórum, né? E aí a gente já tinha essa interação, né? Por precisar, às vezes, conversar com alguém da primeira vara ou da segunda, ou estar lá no gabinete, enfim, a gente se inteirou muito nesse meio jurídico, com o Ministério Público. A gente já tinha digamos que essa relação, né? Eu quero ver a opinião de vocês duas. Eu quero vocês, num tema assim muito polêmico, que particularmente a gente não entende. Como o judiciário foi tão chamado para dentro da política nacional. Não é obrigado a gente emitir uma opinião para A ou para B. Mas, infelizmente, muitas situações foram judicializadas. Se você dá uma canetada do lado A,
você está sendo partidário. Do lado B, do lado... Isso é ruim para a instituição chamada judiciário? Olha, de certa forma, acredito que sim, porque o objetivo primordial, o objetivo principal é agir dentro da imparcialidade. Só que houve essa divisão em polos, e aí as pessoas elas vão relativizando tanto o direito, né, como o direito penal, como o direito processual penal, e aí acabam por diversas vezes emitindo opiniões, né? E essas opiniões de forma leiga. Muitos dos comentários que eu vejo, as pessoas não sabem diferenciar as prisões domiciliar, a prisão preventiva, e aí fica sempre naquela opinião de forma leiga e tornando o judiciário também político, né? Fazendo essa divisão como se fosse partidária de algo que é para ser imparcial. Sim, é exatamente isso que a doutora Juliana falou. E a gente tem que entender, enquanto sociedade, que se o judiciário hoje está tomando partido, né, que eu digo não partido A ou partido B, partido da situação em si, né? Tem o mínimo de legalidade ali, né? É igual a Juliana disse aí, as pessoas não sabem diferenciar uma prisão domiciliar, uma prisão preventiva, medidas cautelares, com o meu limite, né? Como eu devo respeitar aquilo que foi imposto a mim. E aí acaba que o judiciário tem que intervir muitas vezes, né? E fica essa briga. Um partido dizendo que o judiciário está tomando partido daquela situação, o outro dizendo que ele não está sendo imparcial, e aí a confusão toma conta. E aí, doutora Isabela comentou que a gente veio de um estágio na Defensoria Pública, e lá o que a gente mais via era essa prioridade de atuar de forma humanitária. Então, quando a gente fala de direito penal, de direito processual, de direito em si, nós temos os princípios que são basilares, dentre eles o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da presunção de inocência, onde todos são considerados inocentes até que se tenha uma sentença condenatória. E aí as pessoas não se atentam nem a essa base legal para formar opiniões. E aí é isso que vai polarizando, é isso que vai dividindo, né? Porque nós temos que tratar como inocentes tanto as pessoas que estão na periferia, que estão sendo acusadas de algum crime, como as pessoas que também estão aí em um alto escalão da sociedade, exceto caso já haja uma sentença condenatória transitada em julgado. Então, precisa dessa base para que as pessoas elas compreendam melhor, que elas se informem e que elas possam formar opiniões. Eu quero que vocês citem também a palavra que você falou, compreensão, porque as duas falarem. Porque, na verdade, eu não sei se é uma questão cultural, entra muito com questão de infração de leis, por não saber. A gente não sabe nem, acha que é perseguição quando uma polícia rodoviária federal se posta na página BR para checar a documentação. E aí some 90% das motocicletas. E depois... Aí é um conflito grande, não vamos entrar nele não, para a gente não emitir nenhuma opinião. Mas por falta, é a mesma coisa de você citar, não sabe nem o que é direito penal, direito civil, ou, enfim, direito do consumidor. A gente não sabe o direito do consumidor, o que tem, nem quem também está fornecendo o direito que o consumidor tem. Então é muito conflitante essa questão da gente entender. E aí a gente vive cometendo infração. E aí ninguém quer ser punido, né, doutora? É verdade, ninguém quer ser punido, mas todos nós, diariamente, podemos e com certeza cometemos infrações. Eu costumo dar diversos exemplos aos meus alunos, principalmente relacionado ao Código de Trânsito, né? E os carros, hoje em dia, que já vem até com o painel, né? Que você acessa o telefone, que é uma infração, né? Sim, você estar dirigindo e acessando o telefone, mas o próprio WhatsApp, ele tá lá no painel do meu carro, né? Então, diariamente algo ali puxa a nossa atenção e a gente vai aí cometendo pequenas, menores
infrações, mas não deixa de cometer. A gente não vai vencer essa barreira tão logo, né? Educação, é conhecimento. Vamos sofrer algumas décadas ainda para chegar lá. Vamos, doutora, sim, todos nós. Sobre? Não, e é exatamente o que o senhor disse, né? Muitas pessoas não têm informações e também não buscam por elas, né? Aí quando acontece justamente de ter ali uma penalidade por uma infração cometida, aí como é que eu posso dizer? Quando há infração cometida, né? Aí você quer ter o direito sem ter o direito. Sem ter o direito, exatamente. Mas às vezes o que falta é justamente buscar essas informações, né? Se atentar, enfim. Eu tenho muitas histórias disso que são engraçadas, a gente pode trazer para o lado do gracejo, mas na verdade elas são sérias. Ou alguém que teria encontrado a Polícia Rodoviária Federal e parou, ele tinha tomado umas 2 doses a mais e eu queria botar o bafômetro. Doutor, deixa eu ir, eu vou mentir não, eu só tomei uma cerveja, só uma, né? Quer dizer, como se essa fosse a defesa dele, não é verdade? E às vezes tomou e foi para casa, às vezes é só aquela cervejinha, 1, 2 e eu vou para casa e acontece de ser parado numa blitz, né? E vem aí a cometer algum delito. E o grande questionamento é justamente esse, fazer ou não fazer o bafômetro. Mas de toda forma, dos dois jeitos, fazendo ou não fazendo, existem punições. E ele também já se autocondenou, porque ele disse, eu tomei só uma cerveja. Se tomou uma cerveja, então vou botar o bafômetro para ver se foi 1 ou se foram 10 cervejas. É verdade. Você não está obrigado a fazer o teste do bafômetro, mas fazendo, você se autoincrimina. Só que não fazendo também tem uma punição. Então, de toda forma, o certo é não cometer a infração. Então... Por que é que a gente ainda caça, né? Não tem isso, né? A gente sabe que é contra, que se for... Por que é que nós somos tão teimosos assim? Eu digo nós, mas não sei nem o que é caçar. É a forma de colocar. Por que é que nós ainda caçamos animais silvestres, assim, como se fosse... É uma paixão, como se fosse não, né? É um hobby. Por que é que a gente insiste tanto? Parece que é uma coisa difícil da gente vencer. Também existe essa grande barreira relacionada aos crimes ambientais. Mas eu acho que é algo que parte justamente da informação, né? Para tudo na vida a gente tem que abrir a mente, ainda que venha de uma cultura, e entender que é necessário que exista uma punição, é necessário que exista um código de processo penal, um código penal, para que tenha esse controle enquanto sociedade, porque imagine se todos nós pudéssemos fazer tudo o que a gente quisesse, como bem entendesse, sem esse controle, né? Então, acredito que parte justamente dessa informação, de abrir a mente e de melhorar nesse convívio social. Tem hora que a gente escuta mais no noticiário, no dia a dia, o Ministério Público solicitou, o Ministério Público denunciou, e outra hora você escuta menos, mas de forma que o Ministério Público não deixa também de trabalhar, né? É um suporte permanente na defesa da lei. Isso, o Ministério Público ele trabalha como fiscal da lei, né? E ele trabalha nessa aplicação da lei. E enquanto existe um procedimento, e o Ministério Público ele de forma geral, no procedimento geral, quem apresenta essa denúncia, quem apresenta essa acusação. Mas, em inúmeros casos, eu também já vi o Ministério Público atuar pedindo a absolvição. Então, é de fato um trabalho que é necessário que ele exerça para proteger a sociedade. Então, eu acredito que é uma atuação de grande importância, essa atuação do Ministério Público aí enquanto protetor da sociedade. E não só em casos criminais, né, enquanto acusatório, mas também em casos que defende, como, por exemplo, defende os interesses da criança e do adolescente, que em casos que envolvem menores, em processos que envolvem menores, o juiz sempre chama o Ministério Público para que ele dê uma opinião, para que juntamente com ele, consiga tomar uma decisão. Então, o Ministério Público não tem só essa atuação que acusa, mas também que defende, né? De proteção. De proteção, exatamente.
deixe-me dizê-las, fiquei muito feliz em conversar com vocês, né? Pelo extrovertimento, pela capacidade de dizer, pelo conhecimento. E eu acho que esse é o encaminhamento que toda a família brasileira precisa dar aos seus. Bem encaminhadas, inteligentes. E a gente conversar com vocês é muito gratificante. Muito obrigado, viu, doutora Juliana? Eu que agradeço a oportunidade, foi uma conversa muito boa, muito interessante, fluiu de forma livre, então eu estou muito feliz e grata pela oportunidade e espero retornar mais vezes e estou muito feliz e agradecida por vivenciar esse momento e por poder compartilhar em um pouquinho do que a gente tem vivido aí nessa advocacia. Doutora Isabela. Muito obrigada pela oportunidade, é uma oportunidade única, né, para a gente. Estamos à disposição, se o senhor precisar novamente, já deixo aqui nossa disponibilidade. Sim. Né? E é isso. Foi muito bom poder dividir um pouco do nosso conhecimento, certo que as nossas áreas têm muito ainda a oferecer, né, enquanto informações para a sociedade, e estamos aqui. Se precisar, a gente retorna, mas de antemão, muito obrigada. Objetivo alcançado: conversar com quem conhece sobre assuntos de interesse da sociedade de maneira em geral. Essa é a finalidade, o objetivo é a expressão do podcast Iveraldo Nascimento. Podcast Iveraldo Nascimento.